Romanos capítulo 16. Vamos ler dos versos 1 até 13. Romanos 16, 1 até 13. Diz assim: recomendo a vocês, nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda de que venha a necessitar. Pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúde meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico Júnior, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Amplieto, meu amado irmão no Senhor. Saúde Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúde Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúde Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúde Trífena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúde a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. E o último versículo: saúde Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. A mensagem que eu tenho para hoje é muito simples. Não vai querer muita cabeça para pensar. Meu tema é membros de Cristo e o seu valor. É um texto talvez menos explorado, né? Por causa de muitos nomes. E às vezes se pergunta por que esses nomes estão na Bíblia. Mas tem um princípio da Bíblia que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para preparar o homem na instrução do Senhor, para que ele seja capaz de fazer a obra de Deus. Então, nenhuma parte da Bíblia que foi inspirada pelo Espírito Santo é descartável. E talvez pensando mais um pouco, a gente consegue extrair lições práticas para nós e proveitosas para a nossa vida cristã. E a pergunta que, antes de eu começar a entrar nos textos, é: por que Paulo ele inclui muitos nomes na carta à igreja de Roma? É a única carta em Novo Testamento onde ele gasta um bom tempo, uma boa porção de versículos apenas lembrando de nomes. Isso é curioso. E sabemos que Paulo não está fazendo isso por si só, mas é pela inspiração do Espírito Santo. Creio eu que, sendo assim, existe algo que nós devemos aprender com os nomes que Paulo colocou aqui. Como eu disse, meu tema: membros de Cristo e o seu valor. No primeiro versículo, o que eu vou fazer aqui é, na verdade, citar o nome e as características que Paulo dá a tais pessoas que ele viu na sua obra, no seu trabalho como apóstolo, como pastor das igrejas. Então, eu vou citar o nome e a característica dessa pessoa que Paulo destaca. E aí nós poderemos também aproveitar a tirar proveito do que nós podemos aprender com isso. Então, primeiro, nós estamos vendo aqui uma recomendação do apóstolo Paulo a tal mulher chamada Febe. Paulo dirige-se à igreja em Roma para receberem esta irmã. Pelo que parece, e também pelo que muitos estudiosos concordam, é que seja maior possibilidade que a Febe fosse a tal
irmã que levou a carta, a carta aos romanos para a própria cidade de Roma. Então, o maior, digamos assim, trabalho de pensamento de Paulo estavam sendo confiados a uma mulher, a uma irmã chamada Febe. E ela foi o motivo pelo qual a igreja de Roma teve essa carta. E também o motivo pelo qual a história da igreja no geral se beneficiou das cartas, da carta aos romanos, a maior carta mais estudada de todos os tempos na história do cristianismo e das doutrinas. Então, a irmã Febe foi confiada para levar essa carta e ela poderia, talvez, por descuido ou por algum motivo, a carta perder-se. E aí perderíamos uma boa parte de doutrinas que nos ajudam nos nossos dias. Então, Paulo dirige-se à igreja de Roma, recomendando que eles recebessem a tal irmã. É a única que Paulo dá 3 atribuições. Ele diz que ela é uma irmã, serva, e também diz que ela é acolhedora, né? Ele diz aí que ela foi de grande auxílio, é uma mulher de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E os termos que Paulo usa para a igreja em Roma, recomendando Febe, traz a ideia de que Paulo tinha um apreço muito profundo pela vida dessa irmã. Paulo apreciava o trabalho que Deus estava fazendo no coração desta irmã. E por isso que ele diz, recomendo que a recebam, né? A tal irmã de Febe. E diz também que ela era serva, né? Na verdade, o termo exato é diácono, né? Ou diaconisa. Ela era diaconisa e o trabalho realmente das diaconisas nos tempos de Paulo era de atender os doentes, era de atender os emigrantes, os que saíam de uma província para outra província, que não tinham, por exemplo, hospedagem, ou receber irmãos, acolher e tratar com toda a hospitalidade que eles precisassem. E também há alguns trabalhos dentro da igreja, né? Auxiliando os pregadores, auxiliando os apóstolos, auxiliando também na administração das coisas internas da igreja. Então, o trabalho da diaconisa, ou diácono, era esse. E, inclusive, Paulo fala que ela devia ser recebida com um digno acolhimento como os santos. Paulo fala que a igreja de Roma deveria receber ela como se estivesse a receber também Paulo. Nesse caso, Paulo está dando valor muito grande pelo trabalho que esta serva dá. Mas uma das coisas que leva com que Paulo admire e a recomende ela é porque ela é acolhedora, na verdade, porque ela é serva da igreja que estava em Cencreia, que estava perto da igreja de Corinto. E naquele lugar era um lugar onde havia muita migração de estrangeiros que talvez poderiam passar para Corinto, outros para Roma. E de muitas vezes ela recebia muitos irmãos, acolhia muitos irmãos em sua casa. É por isso que ele diz aí que é de grande auxílio para muita gente. E eles sabiam, os irmãos em Roma sabiam disso. E principalmente, o próprio Paulo, ele viu o trabalho dela nesse lugar onde ela servia como membro daquela igreja em Cencreia. E Paulo diz, inclusive, para mim, né? Ou seja, como quem diz, se vocês têm o menor apreço por mim, então ela merece esse apreço de vocês, merece essa atenção de vocês, porque ela tem sido uma mulher notável e ajuda muito para mim também. E razão pela qual ele diz que vocês devem receber a tal irmã, inclusive com a carta que ele manda. E uma das coisas que talvez posso
trazer brevemente a aplicação para nós é que a tal de Febe, o trabalho que ela fazia, um dos trabalhos mais notórios que nós podemos observar era realmente levar essa carta de Paulo até aos romanos. Paulo confiar ela, né, num tempo onde era menos confiada as mulheres, né? Paulo gasta muito. Ele destaca 8 mulheres nesse versículo, uma coisa que era incomum naqueles tempos. Se nós formos a ver no Antigo Testamento, nas menções de nomes não aparecem muitas das vezes mulheres, né? Se não dizer de vez, não aparecem. Mas no Novo Testamento, pelo Evangelho de Jesus Cristo, e aí o próprio Jesus começa enviando discípulos com mulheres, e Paulo aqui faz questão de fazer isso, de incluir mulher e inclusive, confiar esta tarefa de ela levar a carta de Paulo até a Roma, que é algo que poderia dar a uma pessoa como homem, porque exigia muito perigo nessa viagem. Então, uma das coisas que talvez podemos tirar lição é que, ainda que seja essa tarefa tão pequena para os nossos olhos, levar uma carta para outro lugar, mas foi um trabalho grande que Paulo considerou de grande valor e que nós podemos também aproveitar, no sentido de que, se entre nós talvez muita gente não sabe o trabalho que faz dentro da igreja, talvez porque acha que é pequeno, algumas pessoas acham que quem trabalha, quem serve a Deus, são pessoas que param aqui no púlpito, são pessoas que estão aqui, que realmente não é exatamente assim. Deus nunca prometeu recompensar pessoas que param no púlpito. Nunca prometeu recompensar pessoas que são pregadores. Mas com certeza Deus prometeu recompensar aquelas servas e servos fiéis ao que Deus confiou a eles. Seja qual for a missão que Deus confiou. Se você é mãe, se você é irmã, se você faz algum trabalho, então esse trabalho você deve fazer com dedicação, não considerando como pequeno ou além da igreja. É um trabalho grande, se fazes para o serviço do reino de Deus. E a seguir, Paulo diz no versículo 3, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Este aqui é outro grupo, né, de colaboradores de Paulo, e Paulo faz questão de chamar deles de colaboradores, sendo ele apóstolo. Ele não se coloca numa categoria alta, ele fala que eles são meus colaboradores, né, cooperadores. Essa expressão significa que também Paulo cooperava também no ministério deles. Não só que Paulo, por ser apóstolo, dizia todos devem servir o meu ministério. Mas Paulo trabalhava também ajudando eles, servindo eles, no ministério deles, né? Então, Áquila e Priscila eram cooperadores de Paulo e também eram parentes no sentido de que eram judeus. E diz ele que arriscaram a vida deles por mim. Áquila e Priscila, na verdade, é um conjunto de um casal. É um casal. Áquila é um homem, Priscila é uma mulher, que era um casal que Paulo encontrou em Corinto depois de o imperador Cláudio ter expulso todos os judeus de Roma. Então eles fugiram para lá e Paulo os encontrou lá, isso está lá em Atos 18, e encorajando eles, ficou 1 ano e meio trabalhando com este casal em Corinto. E não só Paulo tinha em comum na questão do foco de servir ao Senhor, mas também em negócios. Ambos, os três, na verdade, eram fabricadores de tendas. Então ficaram muito tempo trabalhando no mesmo lugar, nos mesmos ofícios e também para o mesmo propósito, para o reino de Deus. E por isso que Paulo ele chama eles de meus cooperadores. E também destaca que eles que eles arriscaram sua vida por mim. De fato, eles arriscaram a vida por Paulo, né? Significa que eles passaram muita provação ao lado de Paulo, porque
quem quisesse estar com Paulo devia esperar muita tribulação mesmo, porque Paulo recebeu muitas pedradas, Paulo recebeu muita rejeição, muita calúnia, muito motim da parte dos judeus e por onde quer que ele andava. Então, quem andava com Paulo poderia ter marcas, cicatrizes no corpo. Mas Paulo destaca eles porque Paulo já foi abandonado muitas vezes. Paulo já rejeitou pessoas moles, como Marcos, já teve briga com Barnabé por conta de não combinar alguma coisa. Já foi abandonado por Demas que amou o presente mundo nos últimos dias da sua vida, na velhice, na segunda carta de Timóteo. Mas esse casal nunca o abandonou, 1 ano e meio, nunca o abandonou em todas as tribulações que Paulo passava. Por isso ele diz que eles arriscaram a sua vida por mim. Então, uma das coisas boas dentro da igreja, de fato, é termos membros que arriscam, trabalham fielmente para a obra de Cristo, sem nunca vacilar e nem medir as consequências. No entanto, que se importam-se tanto para que a obra de Cristo vá além. E nós precisamos realmente de membros, irmãos dentro da igreja que sacrificam seu tempo, sacrificam suas vidas, seu conforto para atender aos outros irmãos que precisam de ajuda. Talvez para confortar alguém, talvez para conduzir alguém nos caminhos de Deus. Eu creio que nós temos dentro da igreja esses irmãos que fazem isso e que Deus ricamente os abençoe. E precisamos mais pessoas como este casal que arriscam sua vida e não medem as consequências e são fiéis em servir a igreja de Cristo sem abrir mão do conforto, lazer e outras coisas. E também outro ponto é que esse casal abria sua casa para que a igreja se servisse do lugar para os cultos. E um dos pontos importantes, não só eles arriscavam sua vida, também ofereciam o que eles tinham do melhor para a igreja. E nós também carecemos ou precisamos de irmãos que ofereçam seus pertences para o reino de Deus. Geralmente a gente, quando acha que possuímos coisas para nós. Devemos pensar que o que nós possuímos é para servir a igreja. A pergunta devia ser, o que eu tenho? Como posso servir a igreja? Como posso doar para a igreja? Como posso ser útil à igreja pelo que eu possuo? Recursos, casa e tudo que eu tenho. O que posso ajudar para o avanço da igreja? E eu creio que tem irmãos também que fazem isso, né, dentro da igreja. E que é uma obra do Espírito Santo fazendo isso dentro dos meus. Mas precisamos também, irmãos, desse gênero. E ele diz, continua aí, saúdem também a igreja, no versículo 5. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Eu vou fazer muito rápido para terminar, por causa do tempo que já está me fugindo. Epêneto, Paulo lembra, ele diz que ele é as primícias da Ásia. Né? Paulo se lembra dele. Ele é aquele que começou a igreja em toda a Ásia inteira. Então ele fala, saúde tal. Os demais irmãos que ele cita aqui, que faziam parte também da igreja da Ásia, entretanto, ele considera eles como derivação ou ligação a este irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido que Paulo achou lá na Ásia. E uma das coisas boas que nós podemos tirar proveito nesse sentimento de Paulo é o fato de que a gente talvez amar aquelas pessoas que começaram e trabalharam muito para que a igreja, por exemplo, da CCC fosse ela grande assim como ela é agora, né? Foram pessoas que começaram com pouca gente, trabalharam arduamente e por causa disso a igreja veio crescer assim como hoje nós temos. E essa é a obra de Cristo, é a obra do Espírito Santo fazendo dentro da igreja. Geralmente a gente pensa a igreja como um número muito enorme, enquanto nós devemos pensar a igreja começando por uma pessoa que se converte para Cristo. Geralmente nós desanimamos porque somos pessoas que olhamos pela aparência. E
diferentemente de Jesus, que gastava um tempo gastando muitas palavras para uma pessoa, a gente prefere gastar muito tempo a uma multidão. Que Deus simplesmente quer que a gente seja fiel com uma só única pessoa. Se você tiver a oportunidade de ensinar e conduzir a essa pessoa na fé. Isso é muito grande. E é, inclusive, um grande desafio. Instruir uma pessoa, conduzir uma pessoa. Eu sei que tem irmãos aqui, talvez, que conduzem uma pessoa, talvez, está a dar dor de cabeça, mas quero encorajar a fazer isso com mais apreço, porque o seu trabalho, o teu desafio maior realmente é continuar, mesmo sabendo que é só uma pessoa. Né? E diz aí ainda no versículo 6, saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Maria é essa que não sabemos qual Maria é, porque temos muitas Marias na Bíblia. O único que nós podemos dizer da Maria é que a característica dela, que Paulo destaca, é que ela trabalhou muito. E o que é esse muito? Nós estamos aqui claros, mas é provável que ela esteja a fazer o mesmo trabalho de diaconato, receber irmãos, acolher irmãos, proteger irmãos, num tempo onde o cristianismo não era como hoje. O cristianismo era um perigo, talvez, para o Estado, e era motivo de perseguição. E a Maria era essa mulher que doava-se e trabalhava arduamente na obra de Deus. E nós também precisamos de pessoas que trabalham arduamente, como nós falamos da FEB, na obra de Deus. E para que a igreja continue crescendo por meio delas. E continua no versículo 7, saúde Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. E Paulo, que destaca aqui a esses irmãos, é que eles eram notáveis entre os apóstolos. Não que os apóstolos estavam notando eles, mas ele está comparando esses irmãos, o trabalho deles, como exatamente que os apóstolos faziam. Então, provavelmente que esses irmãos eram pregadores do Evangelho e incansáveis na energia dos apóstolos. Por isso que ele fala são notáveis entre os apóstolos. Uma coisa interessante é que nós, claro, no nosso dia não teremos alguém, um apóstolo, assim, digamos assim, como um chamado em si. Mas nós podemos e temos pessoas que fazem um trabalho de um apóstolo, que com energia eles se entregam ao serviço de pregação do Evangelho. Se entregam ao serviço de anúncio das boas novas aos perdidos. E sofrem, talvez são missionários e algumas pessoas aqui que testemunham incansavelmente nos lugares onde a mensagem ainda não chega. O que nós precisamos, que talvez é um silêncio muito assustador para a igreja hoje, é não há menção dessa iniciativa das pessoas pregar o Evangelho. E nós precisamos e devemos rogar, como Jesus disse, rogai para o dono da seara, para enviar trabalhadores para a seara, aqueles que levam a mensagem e anunciam aos perdidos. Temos muitos perdidos ao nosso redor. Precisamos de homens com energia de um apóstolo para anunciar as boas novas. E Paulo destaca isso, ainda que eles não fossem apóstolos, mas nessa energia ele fala, são notáveis entre os apóstolos, e eles foram primeiros antes de mim. Continuando no versículo 8, ele fala, saúde amplia do meu amado irmão no Senhor, saúde Urbanos, cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Esses três, que ele destaca como amados, né? Paulo considera-os como amigos dentro da igreja. E Paulo era um desses que tinha muitos amigos, na verdade. Paulo era um homem abandonado pela família de sangue, mas acolhido muito pela família espiritual. E esse é um dos pontos muito interessantes para nós, principalmente nós africanos que somos mais ligados às famílias de sangue, a entendermos, a aprendermos, a estarmos ligados e a valorizarmos a família espiritual. Nossa amizade estar mais vinculada àqueles que são da família espiritual. Geralmente as pessoas, quando estão dentro da igreja, principalmente no nosso contexto africano, fazem separação. Eu tenho minha família
geralmente dividem amores, mas amam suas famílias que têm o mesmo sangue do que os irmãos espirituais. O exemplo desse por exemplo, tem irmãos, é um exemplo só que dispõem muito em ajudar, por exemplo, irmãos de sangue, que podem ter outras pessoas, talvez da família, ajudando eles, deixando os irmãos realmente espirituais dentro da igreja que precisam de ajuda, talvez de diversas áreas que eles necessitam. Que nós precisamos realmente aprender a inverter. E Paulo chamava esses de amados, amigos, né, deles, que Paulo não se sentiu solitário, ainda que ele fosse abandonado pelos irmãos de sangue, né? Ele não se sentiu abandonado por eles. Não se sentiu abandonado como quem diz não tem família, mas ele tinha família que era a família espiritual. E continua dizendo aí no versículo 10, saúde Apeles, aprovado em Cristo. Resumidamente, essa palavra aprovado quer dizer que provavelmente ele passou grandes dificuldades e provações. E Paulo achou ele ainda firme e fiel em todas as dificuldades que ele enfrentou, esse tal de Apeles. Por isso ele fala aprovado em Cristo. Não que outros sejam reprovados, mas é questão de ele está olhando que ele sofreu muito. E dentro da igreja também existem pessoas que sofrem muito, né? Talvez, que passam por provações. Talvez o seu caso seja de uma doença que estás medicando por muito tempo, mesmo assim você continua amando ao Senhor. Talvez alguns que não vão ter filhos ou não têm filhos, mas mesmo assim continuam amando ao Senhor. Isso é uma provação de Deus para a sua fidelidade. E firmar, se você continua firmando a sua fé em Cristo, mesmo não tendo o que você desejaria de ter de maior prazer nesta terra. Mas isso é um trabalho de Deus na sua vida. Então, anime-te a ser fiel, porque a tua aprovação realmente está em Cristo nisso. E eu vou ler, na verdade, o restante dos versículos. Eu vou destacar apenas alguns pontos, depois vou terminar por causa do tempo. Ele diz: saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor, saúdem amada Pírside, outra que trabalhou arduamente no Senhor, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então aqui nós vimos também Paulo saudando a um grupo que está na casa de alguém que provavelmente, quando ele fala saúdem os da casa de Narciso, não significa que esse Narciso seja realmente um crente. É possível que seja alguém importante que tinha escravos dentro trabalhando para eles, e ele esteja dizendo saúdem tais pessoas, e ele se destaca dizendo no Senhor, né? A esses irmãos. Talvez fossem escravos, né? Que trabalhavam para alguns senhores que trabalhavam no Império Romano. E ele diz aí algumas mulheres, né? Trífena e Trifosa, e depois a outra Pérside que trabalhou arduamente no Senhor, que já falamos também no caso da Maria, e depois diz saúdem Rufo, eleito no Senhor. Não que os outros sejam não eleitos, mas a ideia é que esse Rufo, por exemplo, é aquele provavelmente destacado em Marcos 15, 21, onde o pai, onde disse que Simeão, que era pai de Alexandre, e Rufo carregou a cruz de Cristo, né? E Paulo fala que saúdem esse que é eleito, só que deixou provavelmente o pai, a mãe, esse Alexandre, e tal do pai Simeão. É possível que eles estejam talvez mortos, que ele não mencionou, ou estejam vivos, mas no sentido geral, ele sabe que se numa família inteira só saíram esses que eram em Cristo, obviamente que são eleitos, né? Ele está destacando no sentido de que eles são eleitos, apesar dos outros. Então, e inclusive fala também a mãe que é minha mãe. Então eu quero terminar dizendo assim, que eu estou fazendo muito rápido, tenho apenas 3 minutos. Paulo, ele sabe o valor de cada membro dentro da igreja. Essa é uma das coisas preciosas que Paulo tinha. E nós precisamos também olhar dentro da igreja e a gente destacar qualidades de cada um de nós, orarmos para que continuem nisso,
para que a igreja não seja um lugar onde a gente, no oculto, a gente fica atacando, ao invés de também agradecendo pelo que Cristo está fazendo dentro da igreja. Isso vai nos animar, trabalhar pela igreja e também para as outras pessoas. E aos irmãos que talvez não sentem trabalhar dentro da igreja, lembre-se, há muito trabalho a ser feito para o Senhor dentro da igreja. Mas uma das coisas que eu gostaria de deixar é que nem todos aqui, nem todos os mencionados aqui, se Paulo não mencionasse esses irmãos, estariam no oculto, como estão no oculto muitos outros que trabalharam na obra do Senhor nos tempos antigos. Então, a lição que eu quero que a gente tenha é o fato de você estar trabalhando silenciosamente, não ser notado, não significa que você não está a trabalhar para o Senhor. Eu gostaria de termos pessoas que mais trabalham dentro da igreja, mas silenciosamente e não destacados, que trabalham para o Senhor. E a minha oração é essa, eu desejaria ser uma dessas pessoas. Trabalham muito, ainda que não sejam destacados. Como eu disse de novo, não são destacadas essas pessoas que passam aqui e pregam e fazem outras coisas aqui. Mas você, enquanto ora, intercede pelos pregadores e todos que passam por aqui, o seu trabalho pode ser mais valioso do que qualquer pregador que estiver passando aqui, ou qualquer irmão de livre participação, qualquer que estiver passando aqui. Talvez você não veja o seu dom, mas qualquer coisa que você faz para o Senhor, ainda que não seja destacado aos olhos da igreja, lembre-se que não é vão. Porque tem muitas pessoas que estão no silêncio e trabalharam muito para Deus na obra de Cristo. O importante é ser fiel para Deus, porque os membros de Cristo, todos têm valor em Cristo. Por causa do Senhor que pagou um alto preço e não quer, e não deixou ninguém sem valor no reino de Deus. Quero convidar os irmãos a irmos o passo a seguir, que nós vamos celebrar aquele que é nosso amado, o pastor das nossas almas, que nos fez membros com diversas funções úteis, nós que éramos inúteis. Então, vamos cantar o hino número 20, enquanto os irmãos vêm pegar a ceia, o pão, os símbolos para cearmos. Hino número 20. Inário Verde, desculpa. Jesus, pastor amado, juntos eis-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Uma só família somos, família de Jesus, uma só morada temos, numa celeste luz, a mesma fé nos une, num só divino amor, e pelo mesmo gozo servimos ao Senhor, um só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz, não temos esperança, senão num só Jesus, sua preciosa morte a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos dê a mesma
Após eu ler o primeiro versículo, todos vamos comer o pão. Então diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por sua misericórdia e sua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos fazeres úteis aos olhos de Deus, por meio do Teu Espírito que habita em nós. E obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, onde lembramos e celebramos a Sua morte, aquela morte que nos trouxe vida. Pedimos para que o Senhor nos dê a graça, de modo que possamos Te servir com um coração sincero, possamos ser fiéis naquilo que o Senhor ordena que a gente possa fazer. Que o Senhor seja com o Teu povo, abençoa a todos, Senhor, mantendo firmes a todos que o Senhor distribuiu dons para serviço da sua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo, e nós deixamos em Tuas mãos o resto do tempo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Já para devolver. Desculpa. Enquanto Jeremias vai. Acho que Jeremias vai passar para.
É o tempo para darmos os nossos anúncios, assim como pedidos de oração. Eu gostava de anunciar a escala para o próximo domingo, que é o segundo domingo do mês. Então nós teremos aqui a nossa convivência. Teremos na escala para a cozinha, a nossa irmã Francelina, a irmã Lolovina, a Délia, Nilsa e Esmênia. Essas são as cozinheiras. Teremos o grupo para a limpeza do material depois da convivência, a nossa irmã Inês, a família José Andrade, irmão Sérgio, Clarência, Anastácia, Juma e Olírio. E teremos limpeza e organização de mesas no pavilhão. Nesse caso, antes do culto começar mesmo, nosso irmão Nelson e Orando. E para as compras, teremos o irmão Benedito e Faisal. Essa é a nossa escala. Mais anúncios? O segundo anúncio é depois do culto, os membros ficarem aqui para ouvirmos o relatório dos irmãos que havíamos pedido para passar nas casas dos irmãos que sofreram efeitos de ciclone Jude. E não é imperativo que seja apenas os membros. Aqueles que não são membros, se dispõem, também poderão ficar a participar nesse encontro. Obrigado. Bom dia, irmãos. Hoje, como primeiro domingo, a área da tesouraria tem a anunciar o relatório das finanças para o mês de março. No fundo geral, já existia 7.058,99 centavos. E verificou-se entrada de 1.200 meticais. Entretanto, verificaram-se despesas do fundo geral que 295 meticais serviu para pagar-se uma cadeira que se partiu num desses convívios do casamento do irmão Bernardino. 200 meticais serviram para visita às casas danificadas no ciclone, ajude nesse aspecto. Também usou-se 295 meticais para a compra de um livro de contabilidade e 1.790 para impressão de aulas e livros de fé e prática. E neste setor do fundo geral, saiu no seu total 258 meticais e ficou um saldo final de 5.678,99 centavos. E na capela,
já existia um saldo inicial de 186.748,50 e verificou-se a entrada de 720 meticais, não houve nenhuma saída e ficou o saldo final de 187.000 meticais, 468,50. E nas ofertas designadas não se verificou nenhuma entrada, então acha-se zero. Para a convivência, o saldo inicial era de 1 metical e verificou-se a entrada de 165 meticais e, havendo assim, atualmente 166 meticais. Para a eclésia, houve um saldo inicial de 250 meticais, entrou dos 2.166 meticais e saiu 2.415 meticais e o saldo ficou 1 metical. Para a e-graça, houve um saldo de 120 meticais e a entrada foi de 630 meticais, que soma 750 meticais, e o saldo final foi de zero, porque esses valores de eclésia e e-graça foram entregues às próprias igrejas ou aos próprios ministérios. E, enfim, para a evangelização, nesta caixa, o saldo inicial era de 401 meticais, 50 centavos. Não se verificou nenhuma entrada e nenhuma saída, mantendo assim o saldo inicial com 401 meticais e 50 centavos. Nesse aspecto, temos o valor global, que soma tudo isso, do que existia inicialmente, de 194.579 meticais e 99 centavos. Entradas no total foram de 4.871 meticais e saídas foi de 5.745 meticais e saldo final é de 193.715 meticais e 99 centavos. Mais anúncios? Se não tivermos, peço que nos coloquemos em pé e abramos nossas Bíblias até ao livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos nos concentrar no versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos nos concentrar no versículo 25. E diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu entendo que para pelo menos os cristãos é normal que adoremos a Deus com alegria e satisfação, cantemos louvores a Deus em momentos em que tudo está a dar certo nas nossas vidas. É um momento que nós estamos predispostos a nos alegrarmos. É um momento que estamos predispostos a proclamarmos para o mundo inteiro o que Deus tem feito. Mas o desafio talvez seja continuarmos assim, cantantes, orando, louvando a Deus com hinos, em momentos em que nós estamos aprisionados. Aqui se diz que Paulo e Silas, pela ordem que foi proposta, é que eles tinham que ser lançados no cárcere interior, ou seja, na prisão mais funda, atualmente diz-se na solitária, que é a prisão dentro da prisão, onde é colocado o criminoso que comete outro crime dentro
da cadeia. Então, eles foram colocados lá no cárcere interior. E não só isso, mas eles estavam presos por um tronco, os seus pés. Então, os seus pés estavam dentro daquelas madeiras, se podemos imaginar, onde depois coloca-se a parte de cima e a parte de baixo, e eles não poderiam se movimentar. Não imagino a angústia que eles deveriam ter nesse momento. Primeiro, por causa das razões. Eles estavam antes proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que, quando nos deu essa missão, disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Paulo e Silas poderiam acreditar e confiar e imaginar que nada de ruim poderia lhes acontecer, porque eles estavam a servir o Senhor do Universo, aquele que controla todas as coisas. Então, Deus tinha sim poder para impedir que eles fossem presos ou castigados dessa forma. Então, eles facilmente poderiam se animar, aliás, se desanimar. Assim como nós podemos sofrer por qualquer outra razão, talvez nós entenderemos, por razões talvez da nossa própria negligência. Mas quando sofremos por causa da nossa obediência a Deus, isso talvez possa nos doer mais. Talvez tenhamos razão para assim nos queixarmos diante de Deus. Te sirvo, faço tudo o que o Senhor quer, mas ainda está nesta situação. Ainda encontro-me aprisionado por coisas que talvez eu almejo, mas não consigo. Mas nas condições de Paulo e Silas, diz que eles oravam e cantavam. E cantavam e oravam, não só para eles mesmos. Eles estavam tão alegres, apesar da sua situação, que as suas vozes, apesar de estarem em cárcere interior, conseguiam ecoar até os outros presos conseguirem ouvir. Então, o convite para hoje, e não só para hoje, mas para todos os dias das nossas vidas, é de adorarmos, orarmos, cantarmos hinos a Deus, até nas piores situações que nós nos encontrarmos. Para que o mundo assim possa ver que nós não servimos a Deus quando Ele é o nosso benfeitor simplesmente, quando Ele nos abençoa com coisas boas, mas também como Jó, que aceita a perda que vem do próprio Deus. Então, juntos vamos louvar a Deus com alegria, usando o hino 15 do cantor cristão ainda em pé. Glória com grande fervor, seu Filho
Vamos orar. Querido Deus, nosso soberano Pai, rendemos graças ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu e por ter renovado as suas misericórdias mais uma vez para nós no dia de hoje. E obrigado por ter nos convencido a chegarmos neste lugar. E por isso pedimos que o Senhor faça valer a pena a nossa presença neste meio. Alegre-nos por estarmos na Tua presença, nos ajuda a entoarmos os hinos com ousadia e meditando tudo o que aqui estamos a cantar. Rogamos em favor de todas as pessoas que vão subir no Teu púlpito para ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa ungir-lhes do Teu Santo Espírito. E também a nós, que o Senhor possa nos capacitar de ouvirmos e entendermos e acreditarmos a Tua palavra. E que de hoje para diante as nossas vidas sejam transformadas. Que pessoas que chegaram hoje, não Te conhecendo, possam sair daqui esclarecidos e procurando Te conhecer cada vez mais. E para os que Te conhecem, Senhor, nos ajude a crescermos no conhecimento e na graça do Seu Filho Jesus. Rogamos também em favor das outras igrejas que hoje se reúnem com o mesmo propósito, para que o Senhor seja louvado e engrandecido. Queremos orar e deixar tudo nas mãos do Seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque o Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé, vamos entoar o hino 40 do Inário Verde. E no final do hino, nosso irmão Sérgio pode subir e fazer a leitura consecutiva. Hino 40 do Inário Verde. Livre
em Apocalipse 1. Vamos ler o capítulo. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Vou passar a ler. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Este é o tempo de testemunhos e depois oração. Então vou convidar para os membros da igreja que têm algum testemunho poderem passar em frente e no final dos testemunhos vamos entoar o hino 32, sentados, e no final deste hino o nosso irmão Carlton vai orar. Sim, 32 do verde.
Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pelo seu amor, pelas suas misericórdias, pela sua graça que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos concede na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados. Obrigado pelo Espírito Santo que habita conosco, nos convencendo do pecado, nos convencendo, nos levando a Ti. Pai, rendemos graças, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido dia após dia. Se aqui estamos vivos, é porque o Senhor nos acompanhou. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra que nós ouvimos desde o início, que também vamos ouvir no dia de hoje. Obrigado pela salvação que o Senhor tem nos concedido, testemunhos esses que nós temos acompanhado, que inclusive hoje vamos acompanhar por meio do batismo. Pai, obrigado, Senhor. A nossa oração é que ajude-nos cada vez mais a estarmos perto do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada alma que cá está. Os que são seus, Pai, a nossa oração é que fortifiquem-se cada vez mais no Senhor, na graça que há no Senhor. Aos que não te conhecem, Pai, rogamos para que no dia de hoje seja um dia que vão conhecer verdadeiramente o Senhor, possam conhecer Cristo, Pai, possam conhecer o Senhor e a seu Filho, a quem o Senhor enviou. Pai, eis aqui o seu povo. Sabemos, Pai, que o seu povo não é perfeito e em alguns momentos tem pecado contra o Senhor. Rogamos para que o Senhor possa nos perdoar sempre que nós pecamos e nos levar cada vez mais ao Senhor. Pai Santo, ouvimos aqui no tempo de anúncio sobre a questão do batismo, a questão da convivência. Rogamos para que o Senhor possa estar com estes assuntos que cá foram apresentados, de modo que em tudo a glória seja dada ao Senhor. Que o testemunho que nós vamos presenciar, que seja um testemunho que de fato vem do coração, que é essa decisão de seguir Cristo Jesus em todos os momentos, independentemente das circunstâncias da vida. E também queremos, Senhor, rogar em favor do culto, de modo que o Senhor possa abençoar. Obrigado, Pai, por todos que o Senhor tem usado para falar a sua palavra. Obrigado pela ceia, obrigado pela liturgia, pela leitura da sua palavra, leitura consecutiva nesse caso. E também, este momento de oração, rogamos para que o Senhor possa receber o nosso clamor. O tempo de batismo que nós vamos ter, a pregação, de modo que seja o Senhor a falar conosco por intermédio da sua palavra, usando os seus servos, Pai. Queremos rogar não somente em favor desta congregação, mas também em todas que neste dia de hoje estão reunidos com o mesmo propósito de glorificar o Senhor, de modo que o Senhor faça com que apenas a sua palavra possa ser ensinada, que Cristo possa ser glorificado. Rogamos, Pai, para que o teu nome, o Evangelho possa progredir e almas possam ser cada vez mais transformadas. Pai, queremos apresentar nas suas mãos as nossas preocupações, como, por exemplo, a questão da conferência que está a se avizinhar, de modo que o Senhor possa conduzir todo o processo, os preletores, os que vão chegar, os que não vão poder, como no caso de Paulo Júnior. E aproveitamos desde já orar pela situação dele, da sua igreja, de modo que o Senhor seja com todo este processo. Que o Senhor cuide, Pai, da vida espiritual dele, de modo que
possa, Senhor, continuar sendo bênção para a igreja. E também o Paulo hoje, de modo que ele possa conseguir chegar, porque reconhecemos que a chegada dele será de mais valia para a igreja, que carece da sua palavra. Pai, então, nós oramos pelo todo o processo logístico, de finanças, de modo que tudo seja preparado para que a conferência possa acontecer e glorificar o teu santo nome. Queremos rogar, Pai, em favor dos irmãos, nesse caso da Eclésia, que também tem realizado conferências, de modo que o Senhor possa estar com eles. A conferência em Rapalli, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Queremos, Senhor, orar em favor de todos os membros da igreja, de modo que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando a viver na santificação, ajudando-nos, Pai, a aproveitar dos meios da graça que o Senhor nos concede, que é a leitura da sua palavra, a vida devocional com o Senhor, e também a oração, de modo que cada vez mais possamos nos achegar a Ti e nos estimularmos uns aos outros, Pai. Queremos também rogar em favor da nossa liderança, de modo que o Senhor possa guiar, de modo que possa conduzir a nós como igrejas segundo o seu caminho, na sabedoria, de modo que o teu reino possa, de facto, progredir. Pai, ser com as crianças, de modo que o Senhor possa lhes guiar, lhes capacitar, de modo que possam crescer na doutrina e administração do Senhor, para que possam ser pessoas que vão ser comprometidas com a sua palavra. Oramos isso não apenas às crianças, mas também aos jovens, de modo que possam viver uma vida comprometida com o Evangelho, Pai, porque sabemos que o Senhor nos chama para este ministério, para esta missão, que é de proclamar o teu reino, Pai. Queremos orar agradecidos, deixando tudo nas suas mãos, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vou convidar aos membros da igreja para poderem se colocar em pé e vamos recitar o credo apostólico. E no final do credo apostólico, toda a congregação pode se colocar em pé e vamos entoar o hino 47 do Inário. Membros para o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do
Vamos abrir nossas Bíblias até o livro de Mateus. Mateus capítulo 30, 20. Mateus 10. Mateus 10. Não, falei 10. Mas. Ok. Não estou a encontrar. Portanto, que aquele que me confessar diante dos homens. Está bem. É este mesmo. Vamos ler. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, este é o tempo que vamos testemunhar a confissão da irmã Noêmia diante dos homens, acreditando que ela já está confessada diante do Pai por Jesus Cristo. Então, vamos todos lá e vamos sair com os nossos inários. Por enquanto, vamos entoar o hino sempre. Minha cabeça já está. É cento. Ao fundo do vale.